código. Vocês sabiam que as mulheres têm nomes de código para a menstruação? Mas é verdade, nós não usamos só o naqueles dias. Existem, por exemplo, expressões como o Benfica joga em casa. Não sei se alguém usa. A minha preferida é a dia da matança do porco. Gosto dessa pessoalmente. Olá, boa tarde. Obrigada pela vossa presença, por estarem aqui hoje. Eu sei que não é fácil com este calor, né? Não está fácil. Mas não, é sempre um prazer enorme estar aqui. E antes de começar, eu sei como é que eu sou uma esquecida, portanto, eu vou me esquecer no final, vou já começar mesmo pelo final, que são os agradecimentos. Portanto, eu queria agradecer à Comissão de Festas, Fazenda Jalmarim, por me darem a possibilidade de estar aqui esta tarde, a apresentar o meu livro, que foi lançado no ano passado, mas ainda não tinha tido a oportunidade de apresentar aqui na minha terra e pronto, é com muito gosto que o faço. Portanto, um agradecimento para eles, que foram incansáveis, um agradecimento para a Junta também de Freguesia das Fazendas, tem-me ajudado imenso, assim como a Câmara, tem-me ajudado bastante a Câmara de Almarim, portanto para os dois, que me apoiaram como escritora desde o início, este já é o terceiro livro, portanto tem sido uma jornada incrível e é sempre bom poder contar com o apoio e com a ajuda. E também agradecer ao Luís, o Presidente da Associação de Pais do Agrupamento de Fazendas de Almarim, que aceitou o meu convite de estar aqui hoje, e também dar o seu testemunho como pai sobre este tema. É sempre um prazer poder contar com a presença. E pronto, uma vez mais, grata a vocês. Grata a vocês por tudo, por estarem aqui. E vamos dar início, porque isto é um dia de festa. Espero que seja animado, espero que vocês também interajam. Não quero que estejam aí a morrer de calor. Vamos lá dar início. Antes de começar a falar um bocadinho sobre o livro, sobre o tema, eu gostaria de saber de vocês que estão aqui, queria que pudessem só mão no ar, quem é que já teve educação sexual nas escolas? Bem? Ok, metade, sensivelmente. Ok, boa, metade. E quem teve educação sexual, quem é que se reviu naquilo que foi falado? Quem é que sentiu que ia ao encontro das expectativas, das vossas necessidades, daquilo que vocês gostavam de saber? Quem é que acha que... Alguém? Uau, ninguém acha! Então pronto, estou no sítio certo. Porque eu também acho que realmente há um grande trabalho a fazer sobre este tema. Por isso, vou um bocadinho ao encontro daquilo que eu também acredito, e daí eu esperar que não seja maçudo. E agora vocês estão a pensar, ok, mas quem é que é a Vânia? Porque é que ela está aqui hoje? Qual é que é a legitimidade que ela tem para falar deste tema? Pois, eu sou muitas coisas, vou-vos contar, muito sinceramente. Mas, antes de mais, a primeira é que eu sou mãe. E como mãe, tenho uma grande preocupação sobre o assunto, como é evidente, não é? Faz parte, eu acho que todos os pais têm esta preocupação. O meu filho ainda não está na idade da adolescência, portanto ainda falta um bocadinho até lá chegar. No entanto, ele é uma inspiração para mim, assim como eu acredito que todos os filhos são inspirações para os pais. Isto são algumas das nossas brincadeiras. Isto, inclusive, foi na apresentação do livro, no lançamento na Feira de Lisboa, na Feira do Livro de Lisboa, em que ele foi uma relações públicas brutal, porque ele é que falava com as pessoas, ele não tem vergonha de se manifestar, como já repararam, e ele falava com as pessoas que já conheciam o livro da mãe e se queriam comprar o livro da mãe. Portanto, ele é incrível nesse aspecto. Ele é incrível nesse aspecto e tem sido uma ajuda preciosa e foi, sem dúvida, o meu pilar. Porque eu queria deixar uma mensagem. Eu não sei se vou estar à altura do desafio quando esse momento chegar. E o meu objetivo é exatamente esse. Era de, se eu não estiver à altura do desafio, quando eu precisar, quando chegar a fase dele, eu espero estar, atenção, não quero fugir à minha responsabilidade como mãe, mas se eu não estiver, então eu queria deixar a minha mensagem já, para que ele possa ter algum ponto de referência, para que ele possa ter alguma ajuda nesse sentido. Portanto, como mãe, foi uma das minhas preocupações. Depois, eu sou explicadora, tenho aqui alguns dos meus alunos, dos meus ex-alunos também, podem se manifestar, podem bater palmas, vai só saber. Aqui a minha claque, sem dúvida. E eles são outra inspiração. Foi realmente muito por eles que eu também escrevi este livro.
Foi muito por situações que também nós vivemos nas explicações. Eu não sou professora, não sou uma professora que não foi colocada, como às vezes me perguntam, não, nada disso. Eu sou formada em economia, portanto nunca tive formação como professora, fiz formações depois, porque achei importante, mas eu gosto muito de ensinar. Acredito que seja uma missão, acredito que seja um dom, e eu gosto muito de chegar até eles. E gosto muito do método, que é um método simples, em que estamos normalmente 2 a 2, portanto nunca está mais do que 2 alunos, e há a possibilidade, alguns não sabem ver, há a possibilidade de chegar até eles, porque mais do que ensinar, mais do que explicar, é a confiança que nós criamos. E há a possibilidade de fazerem questões, há a possibilidade às vezes de fazerem questões que não podem fazer outras pessoas. E eu percebi isso ao longo do tempo. Quando nós temos, por exemplo, uma jovem, já há muitos anos, portanto, ela não está aqui representada, portanto acho que não vai haver problema, em que ela do nada questiona, Vânia, como é que é ir ao ginecologista? Eu fico surpreendida, mas será que não há ninguém que fale com esta jovem? Será? Ela tem mãe, ela tem uma mais velha, ela tem professores na escola, como é que ela se sente à vontade comigo e não se sente à vontade com outras pessoas? E eu comecei a perceber que falta aqui muita coisa, e este tipo de assuntos não é falado. Como falaram aqui, como vocês próprios disseram, não se reviram nas aulas de educação sexual. Porquê? Porque falta uma componente humana. E eu gosto de acreditar que realmente eu consigo chegar a eles de uma forma mais humana. Okay? Então foi sem dúvida um ponto de referência aqui nos meus alunos em grande para eu escrever este livro. E vocês agora vão pensar, mas o que é que isto tem a ver? A sério que esta aula vai já? Isso deve ser para enganar as pessoas. Normalmente é o que as pessoas pensam em relação ao dar outras. Não é. Não é para enganar as pessoas e tem a ver com o quê? Porque o tarot entra muito na vida das pessoas. Quando nós fazemos uma leitura de cartas, nós estamos a entrar na vida íntima das pessoas. E uma das coisas que eu fui percebendo é que aquela velha história que dizem os miúdos neste momento não sabem, mas eles têm acesso à internet. Eles quando forem grandes eles vão saber. Não é verdade. Não é verdade, porque eu encontro isso precisamente com o tarot. Eu atendo mulheres, sobretudo, talvez 95% do meu público são mulheres, dentro dos 20 aos 80 anos. E todas elas têm dificuldades nos relacionamentos, todas elas têm questões, sobretudo questões que não sabem quem as colocar. Muitas vezes não sabem. Então, essa ideia de que um dia vamos aprender mais tarde, vamos deixá-lo estar, eles vão aprender, eles têm internet, hoje em dia tudo se sabe na internet. Não é assim, não é mesmo assim que funciona. Ainda há muitas questões para serem trabalhadas e realmente a questão do tarot dá esta sensibilidade. Perceber que não são só os jovens, não são só os adolescentes, não são só os adultos, são também. É toda a população, no fundo, que muitas vezes não sabe como é que há de questionar sobre este tema. E de onde é que vem essa inspiração? Ok, Vânia. És fundadora, és taróloga, mas isto reúne aqui muitas condições. De onde é que vem? De onde é que veio esta inspiração toda? De onde é que vêm estas ideias? Este é o meu espaço de trabalho, portanto, onde eu costumo dar explicações, é renovado, tenho sensivelmente 2 anos, sei que alguns de vocês ainda não me conhecem ou não me conhecem. E a inspiração vem de muitos sítios, mas eu vou-vos contar uma história que eu espero, sinceramente, não ferir suscetibilidades. Portanto, eu já sei que um bocadinho de spoiler, espero não ferir as suscetibilidades de ninguém, mas que foi talvez ali o empurrão que eu precisava para escrever esta história. Este livro, neste caso. E foi um aluno que entra na explicação. Normalmente, quando os alunos vão para a rua, vêm com uma energia assim, uma coisa brutal. Então, ele naquele dia entra com a explicação fora. Olha, Vânia, sabes uma coisa? Vamos para a rua. Vamos para a rua? Sim, assim, cidadania. Ok, pronto, está bem. Eu não sei se vocês sabem, mas 99% das vezes que um aluno vai para a rua é porque não fez nada. Se vocês perguntarem ao adolescente, mas na rua porquê? Ele vai responder, cuidado. Foi o colega, foi o professor que estava mal disposto naquele dia, foi os astros que se alinharam, foi N de coisas que ele nunca faz nada para ir para a rua. Naquele caso, foi a mesma coisa. Quando ele pergunta, então, mas o que é que tu fizeste? Nada. Ok, vamos tentar outra abordagem. O que é que aconteceu? Nós estamos a começar as aulas de educação sexual.
Ok, pronto. Logo aí já percebi o que é que vai dar. Então, ok, vou começar as aulas e a professora ia começando a falar e eu pus uma pergunta. Eu perguntei à professora qual o melhor lubrificante para uma determinada prática. Não vou dizer qual é, mas que eu acho que vocês percebem. E a professora mandou para a rua. Simplesmente só esta questão de qual o melhor lubrificante para isto é motivo para rua. E eu fiquei chocada por dois motivos. Primeiro, porque pela primeira vez ouvi um aluno em que realmente ele não tinha feito algo tão abismal para ir para a rua, ele estava no sítio certo. E depois foi a maneira como isto foi encarado. Eu também não culpo os professores, porque eu sei que quem dá as aulas de educação cívica são os diretores de turma. E muitas vezes eles não estão preparados para falar deste tema. Muitos deles não estão preparados. E aquela professora claramente não estava. Ela achou como uma ofensa. Aquilo que ele disse, ela achou ofensivo. E daí ela teve mandado para a rua. Mas, para este aluno, é claro que ele vai provocar. Se vocês me disserem, mas tu achas que ele não ia? Isto não é uma provocação? Claro que é. A gente sabe que é, vai provocar. Mas por trás desta provocação havia um interesse genuíno. Ele queria efetivamente saber qual o melhor lubrificante usar. E quando a professora manda para a rua, não só está a dizer a tua conversa está a ofender, como está a dizer aquilo que tu queres saber é errado. É mau, é feio. E não só para aquele aluno, mas para toda a turma, que ficou com essa ideia que deste tema não se fala. Deste tema ninguém pode falar. Ora, claro que isso cria imenso distanciamento. E se não há espaço para falar sobre este assunto, se não há espaço para chegar aos jovens, se não há espaço para explorar tabus, claro que por vezes as pessoas não têm essa capacidade, então é difícil haver mudança. Há quem diga também que estas aulas deviam ser dadas, se calhar, por professores de ciências. Muitas vezes isto se diz, nada, e se os professores de ciências a dar estas aulas? Eles é que falam, não é? Falam do sistema reprodutor. A questão é que sistema reprodutor não é a mesma coisa que educação sexual. Não é a mesma coisa. Falar de métodos contraceptivos não é a mesma coisa que falar de educação sexual. É uma parte muito pequena e falta tudo o resto. E quando se dá o sistema reprodutor, dá-se exatamente da mesma forma que o sistema digestivo, que o sistema pulmonar, é a mesma seca. Os mesmos nomes estranhos para decorar, as mesmas funções de cada órgão, ninguém se identifica com aquilo. E mais, nós mulheres conseguimos ser piores. Porquê? Nós somos muito mais complicadas que os homens. Os homens têm o sistema deles, né? O sistema reprodutor masculino, com os seus nomes e as suas propriedades. As mulheres não. As mulheres têm o sistema reprodutor feminino, com nomes ainda mais estranhos, pelo menos eu acho. Têm o ciclo menstrual, com nomes estranhíssimos. E tem todo o ciclo da gravidez. Portanto, tem aqui, isto é dado de uma forma quase exaustiva. O que é que acontece? Acontece que ninguém se vê naquilo. Eu, por exemplo, eu olho para o ciclo menstrual e, sendo mulher, eu não me vejo. Quando é dada aquela matéria, eu não me vejo. Se falassem, se calhar, do mau humor na altura da menstruação, se falassem das dores de cabeça, se falassem do desconforto, se calhar era mais fácil. Se falassem na autêntica máfia que é dentro da sala de aula, quando uma aluna se esquece ou do penso higiênico ou do tampão, vocês não têm noção. É como uma máfia, passado assim, muito gentilmente, sem ninguém saber, vai lá à casa bem. Ninguém fala deste assunto. Ninguém fala dos nomes de código. Vocês sabiam que as mulheres têm nomes de código para a menstruação? Não? Não sabia? As mulheres têm isso. As mulheres têm isso, sabe? Portanto, meninas, desculpem estar aqui já a mostrar, né, a dizer. Mas é verdade. Nós não usamos só o luto naqueles dias. Existem, por exemplo, expressões como o Benfica joga em casa. Não sei se alguém usa. A minha preferida é a dia da matança do porco. Gosto dessa pessoalmente. As mulheres é isso, porque nós vivemos nisto. Acho que passa o sentimento do que é aquele dia. E mais também, estou ligada às minhas origens, né? Estamos numa terra em que há pornografia, já não há. Tantas matanças de porco, portanto eu sei como é que é na prática, nos momentos, portanto eu revejo. Lá está, estes assuntos ninguém fala.
Isto é importante, porque isto é a nossa realidade. Claro que é importante saber os nomes, é importante saber para que é que serve, claro que tudo isso é importante, mas falta esta componente humana, não é? Falta esta componente de como nós lidamos com estes assuntos no dia-a-dia, é? Como nós mulheres lidamos com a menstruação e como os homens também lidam com os seus problemas. E depois há quem diga que estas aulas devem ser dadas por enfermeiros. Aliás, há sempre, por norma, até a enfermeira que é convidada a ir à escola para falar sobre o assunto. Aconteceu-vos isso? Alguém teve aqui a presença da enfermeira? O pessoal aí que teve? Sim, vamos lá, só para ver. Alguém teve? Alguém? Ei! Afinal não é assim tanto! Ok, boa. A questão é que eu também tive. Eu também não sou assim tão velha. Eu também tive a presença da enfermeira quando foi no meu tempo. E aquilo foi um autêntico filme de terror. Bem, foi horrível. Foi mesmo muito mal. Nós íamos todos entusiasmados, é hoje que nós vamos descobrir a pólvora, é hoje que nós vamos saber como é que as coisas vão funcionar, é hoje que a gente sabe a dinâmica. E chegamos lá, é um filme de terror. Ou vocês usam as proteções, ou engravidam, ou apanham doenças. É isto, certo? Exatamente. É isto. Ou seja, e tudo o resto. A questão é que é claro que é importante falar dos métodos contraceptivos. É claro que é importante alertar para as doenças. Mas a sexualidade não é só isto. E se nós mantemos aqui, nunca há evolução. Mas a questão está aí, é que muitos enfermeiros, como têm a sua sensibilidade diária de lidar com os problemas da gravidez, da juventude, lidar com os problemas das doenças, centram-se nesta parte. Só que uma aula de educação sexual não pode ser dada como uma aula de, sei lá, antidrogas, por exemplo, uma aula de tabaco. Eu sei que é muito mais fácil nós chegarmos a pé dos alunos e dizer, olha, não façam, ponto. Pratiquem a abstenção, está bem? Não façam, não pratiquem. Claro que isto não vai funcionar. Não vai funcionar como é evidente. E isto não ajuda em nada. E realmente a questão às vezes aqui dos enfermeiros leva um bocadinho a erro por causa disto. Falta esta sensibilidade mais humana. E eu vou falar um bocadinho, vocês já estão fartos de me ouvir. Eu queria dizer aqui um bocadinho a opinião do Luís sobre este tema, né, sobre o tema se realmente as pessoas estão capazes para dar este tipo de aulas e, enfim, daquilo que tu conheces da realidade, o que é que tu achas sobre este assunto? Boa tarde a todos. Desde já agradecer aqui o convite da Vânia por estar aqui hoje presente em representação da Associação de Pais. Também queria agradecer o facto de estar aqui presente com o Fábio, que teve a oportunidade de estar cá. E desde já dar os parabéns pela forma como introduziste aqui o tema, abordando no sentido que de facto até a mim me surpreendeu muito. Também sou pai de quatro meninas, onde o tema também é abordado de uma forma muito mais aberta, e acho que, e falamos assim mesmo em casa, não há, se calhar as minhas filhas comigo têm mais algum receio, mas pronto, mas já acontece. Aqui em relação à escola, qual é a minha opinião? De facto existe mesmo uma dificuldade enorme quando este tema é abordado por parte dos professores. Sentem aqui um desconforto, o tema de facto é tabu, e as pessoas e assumem-no ainda, e estamos em pleno século XXI, e assume-se aqui que é tabu. A forma como se aborda anda muito à volta daquilo que a Vânia disse, que é para atenuar se calhar também a parte do tema, o professor muitas vezes se torce, até mesmo nos agrupamentos da área da saúde, e é verdade, e faz um papel importante bem falar daquilo que nós falamos, das doenças e dos contraceptivos e dessas situações todas, e alertando aqui para os problemas que existem na juventude. Depois, há algumas escolas, inclusive eu como representante de pais de algumas turmas, houve por parte dos professores, o tema foi abordado claramente, como se sentiam à vontade para abordar o tema e solicitavam muitas vezes a presença de pediatra, e em que havia aqui a probabilidade de os alunos exporem atempadamente um conjunto de questões que gostariam que fosse abordado, e de facto depois o pediatra abordava esses temas, se calhar de uma forma ao encontro daquilo que eles pretendiam, mas tudo aqui lá está de uma forma anonimada, ninguém sabia quem é que colocou a questão,
E é um pouco aqui. De facto, temos um problema porque a educação também centra-se muito e ao longo do tempo foi-se perdendo aquilo que era essencial e que pretendia os professores de facto querem ensinar, e é-lhes incumbido outras responsabilidades, enfim, a nível burocráticos. Fizeram durante um tempo psicólogos, hoje já temos psicólogos nas escolas, e na minha opinião, portanto, como Associação de Pais, como da Confap, como da FAP Oeste, e nós fazemos reuniões, sentimos que de facto estas questões como esta e outras poderão evoluir a partir do momento que nós tenhamos nas nossas escolas as chamadas equipas multidisciplinares. E aqui uma equipa multidisciplinar, onde pode-se trabalhar o tema de uma forma mais aberta, como a Ana está hoje aqui a fazer. E como está no livro, quem não leu, eu desafio a ler, porque eu próprio comecei a ler e comecei a me entusiasmar com a forma como as coisas são expostas, que é mesmo assim, de uma forma muito direta e se calhar mexer um bocadinho aqui no tabu, pronto. E é isto que eu vejo de facto que é um trabalho que tem que ser feito nas escolas, tem que haver alguém que assuma aqui um papel e que fale de facto de uma forma, muitas vezes, como a Vânia também diz, suporte-se aqui aos professores de ciências do sistema reprodutivo. Há a enfermagem que vem com a parte depois do contraceptivo e das doenças e aquelas questões todas de abordar. Melhorou bastante agora com a introdução do planeamento familiar e através das OCCs e das questões todas na área da saúde familiar. Há uma abordagem muito mais direta, pronto, que os pais com um problema e essas questões, e já percebi que alguns médicos mais jovens agora também o abordam de uma forma mais direta com os jovens que se colocam lá, essas reuniões de planeamento familiar. Eu próprio tenho uma filha mais velha que, pronto, já professou e já expôs, se calhar, alguns assuntos de vida dela mais íntima, isso é mesmo assim, e obteve respostas. Pronto, e agora, de facto, eu, mais uma vez, dar os parabéns à Vânia pela forma como escolheu o assunto, como apresentou o assunto, e penso que isto daria, de facto, para fazer uma tertúlia sobre este assunto, de uma forma mais aberta. Se calhar era preciso também que alguns jovens, mesmo na presença dos pais, não tivessem aqui problema de expor as questões, e também desafio os pais também terem uma mente mais aberta para, se calhar, estarem à espera das questões que os vossos filhos possam fazer. É só o que eu tenho a dizer e dar mais uma vez os parabéns. Obrigado. Obrigada, Luís. É exatamente isso, é que não é fácil. Não é fácil para os pais ao pé dos filhos, não é fácil para os filhos ao pé dos pais, é muito, muito desafiante. E o Luís começou a falar do livro e vocês devem estar com curiosidade, ok, mas o que é que o livro tem? Já percebemos que tem essa história, que eu contei essa história do livro também, mas se quiserem depois mais pormenores, foi exatamente assim que eu comecei. E eu enviei o meu livro para vários blogs de autores que também fazem críticas a livros, e esta foi uma crítica da Susana Geadas, que ela fez um trabalho fantástico. Primeiro porque ela fez o favor de resumir o livro. Quando viu a publicação que ela fez, foi incrível. Não é fácil o autor resumir um livro, nós estamos muito ligados diretamente. Criar este distanciamento não é fácil. Então ela foi fantástica. E eu pus aqui só um checkzinho, que no blog dela tem mais, eu também já vou dar a indicação. Mas um checkzinho do que ela diz. Então Diana, que é o nome da personagem, é o nome da personagem principal, que, à semelhança de mim, é uma exploradora, e acho que é a primeira vez que eu crio uma personagem tão ligada a mim nesse sentido, que é fácil, era muito mais fácil, não preciso estar a inventar nada. Eu conheço esse sistema de falar com jovens. Portanto, foi fácil criar aqui esta personagem. É uma mulher de relação, mas sexualmente insatisfeita. E este caso, esta mulher, esta explicadora Diana, reúne tantas histórias de tantas mulheres que eu acompanho com o tarot. Portanto, daí ela ser muito real, tá bem? Porque ela faz ali um apanhado, e se calhar por isso também o Luís se surpreendeu, porque não é só questão de falar com jovens, é dar também o lado vulnerável dos adultos. E que após muita reflexão acredita que a visão e o ensino da sexualidade precisa de mudar, para que não haja mais jovens no futuro a sentir-se frustrados como ela. Porque é o que eu penso, se eu vejo tantas mulheres frustradas com tarot, e se eu vejo que a educação sexual ainda não está a ser suficiente, ainda não está a chegar aos jovens, então vamos continuar esta frustração. E é preciso haver melhoria, é preciso haver mudança. Ela acredita que falando abertamente sobre o sexo com os alunos, poderá ajudá-los a ter uma vida sexualmente satisfatória no futuro. E é exatamente isso que ela se propõe.
Portanto, há momentos mesmo em que a personagem está a dar aulas, porque é mesmo o intuito, ok? E depois ela pergunta, será ela capaz de fazer a diferença na vida dos seus alunos ou a sociedade fechada ganhará uma vez mais? E sim, eu imagino precisamente uma vila como se fosse nas fazendas. No entanto, esta questão da sociedade fechada não tem a ver com ser uma vila, uma aldeia, uma cidade. Eu já encontrei sítios, pessoas fechadas em todo lado. Tem a ver mesmo com a própria sociedade, que há questões que ainda não está preparada. Há questões que ainda têm aqui alguma dificuldade em abordar. E realmente aqui a Susana foi incrível porque fez-me um resumo tão claro do livro que se consegue perceber muito bem do que é que se fala. Isto é o testemunho dela, que ela também decidiu dar o seu parecer, como é evidente, é o blog dela, portanto ela quis saber, quis dar a sua opinião sobre o livro. Isto também é apenas um excerto, está bem? O blog dela chama-se Os Rabiscos das Guiadas, se vocês tiverem interesse em ver, e que ela diz o seguinte: amei as aulas que a personagem principal dá aos alunos, falando abertamente e ensinando que a relação sexual deve ser mutuamente consentida. Deve haver igualdade no dar e receber e principalmente a relação de ser baseada no respeito, na confiança e na comunicação, seja qual for o assunto, seja qual for o tema, ok? Um livro extremamente bem escrito, com personagens reais e bem construídas, que abordam assuntos sérios e importantes de serem falados. Susana das Guiadas. E pronto, claro, para mim é um enorme prazer e claro que eu também trouxe os melhores feedbacks aqui para vocês, como é evidente. Mas sim, não é só isso. Realmente o feedback que me tem dado muito mesmo as aulas estão fantásticas, as aulas estão muito humanas, tu consegues realmente passar a mensagem, consegues realmente chegar aos alunos. E é engraçado, porque eu tenho alunos que leem o livro e também começam com essa ideia de, vamos falar menos contraceptivos, aliás, eu vi a capa do meu livro, a primeira, eu odiei a minha primeira capa que me enviaram. Parecia assim, um workshop de sadomasoquismo, vocês não têm bem noção. A segunda, apesar de ser métodos contraceptivos, eu, ok, pronto, a ideia que tem de sexualidade é métodos contraceptivos, tudo bem, mas é fofinha, e eu acho que chega e passa a mensagem. Ok, o pessoal vai pensar que vamos falar de métodos contraceptivos e depois surpreende-se, como é o caso do Luís. Portanto, boa, pode ser por aqui o caminho. Então, só para vocês terem ideia, não é? De o que é que o livro fala. Isto é só um excerto muito breve. Isto é um excerto que a Susana disse que mais gostou. Portanto, foi um bocadinho o que ela também retirou do livro, para vocês terem ideia de como é que eu abordo o assunto. Isto é um momento em que o personagem principal está a dar uma aula. E diz o seguinte: é por este motivo que acho tão importante estas aulas, porque a mudança de mentalidade está nas vossas mãos. Vocês são o futuro. E são vocês que podem fazer a diferença. Daí batalhar tanto na questão do respeito mútuo. Esse é um fator essencial, a pedra basilar de qualquer relacionamento. E não estou só a falar do respeito que os homens devem ter pelas mulheres. Falo também do respeito que as mulheres devem ter pelos homens. Porque isto é nos dois sentidos. E a gente às vezes esquece disso. E eu sei que eu trabalho com mulheres, lá está, e estou muito habituada às vidas das mulheres, mas também ao oposto. E é importante ter essa questão também a ser abordada. E continua-se o seguinte: se por um lado as mulheres são reprimidas e não podem expressar livremente o seu desejo, por outro lado os homens são oprimidos, não podemos expressar os seus sentimentos. Quantas vezes ainda ouvimos o preconceito absurdo de que um homem não chora? Isso é terrível. É claro que um rapaz ou um homem pode e deve chorar. Se um homem não consegue aceitar as suas próprias emoções e lidar com elas, como podemos nós, mulheres, esperar que um dia eles nos possam amar verdadeiramente? E muitas vezes nas consultas, aquilo que mais me dizem é: o meu marido não fala, o meu marido não diz nada, o meu marido é tudo para ele, guarda tudo para ele. Os homens não estão habituados a ser vulneráveis. E isto também é uma aprendizagem. Da mesma forma que as mulheres precisam se expressar, não pode ser um tabu tão grande falar do desejo feminino, também não pode ser um tabu tão grande falar dos sentimentos masculinos. Está bem? E este é um tema, esta é uma passagem, que foi escolhida até por ela, não foi por mim, mas eu acho que reflete muito bem o livro. E outro testemunho da Lara Laranja, que também, da Sara Laranja, que também fez aqui no seu blog o que ela sentiu com o livro, e ela diz o seguinte: este é um livro de leitura obrigatória para quebrar vários tabus e dilemas da sociedade. Achei a obra de fácil leitura e muito cativante, esclarecedora e fluente. À medida que lia, envolvia na história, assim como o Luís falou, não é? E mais me identificava. Imaginava cada cena e queria continuar sempre para saber o que acontecia de seguida.
Muito obrigada, Vânia, por haver uma preocupação com as dúvidas dos jovens com este tema e por disponibilizar também a leitura à sociedade portuguesa. E realmente queria dizer, gigante, vocês não têm ideia, não têm noção de que os melhores feedbacks são, é fácil de ler, é cativante. Eu achava que ia ser uma série, mas eu começo no primeiro capítulo e quero continuar até ao fim. Eu acho que isto é o desejo de qualquer escritor, não é? De poder ser lido desta forma e realmente não ser maçudo. Mas no meio de todos estes testemunhos, os melhores são estes. Isto foi de uma colega minha que também é empreendedora e que ela fez questão, está na Feira do Livro, com a filha, 14 anos. Como veem, isto são fotos de Messenger, mas foi muito interessante o que ela me disse e eu achei delicioso. Foi: boa noite, só para te dizer que a rapariga já leu o teu livro 2 vezes, a filha dela. E isto foi praticamente 2 dias, 3 dias a seguir. E eu, what? Quê? A sério? Uau! Ela gostou, portanto, né? Porque isto não sabe se as pessoas vão gostar ou não. E diz ela, sim, logo no dia seguinte já tinha lido. E depois dizem que os jovens não gostam de ler. Se calhar são os livros que eles leem e não gostam, não é? Temos assuntos interessantes, se calhar até gostam. E depois aqui por meio diz ela assim ainda, que é extraído. Sim, diz. Então diz ela, hoje ao momento de jantar, estou em casa dos meus pais. Pergunta, mãe, o que é uma ninfomaníaca? Diz lá no livro. Eu respondi que achava o que era, mas não tinha a certeza. E que assim que tivesse certeza lhe dizia. Entretanto, já lhe expliquei. E depois ia continuar. A sério, mas eu estudei isso no livro. E foi delicioso. Porquê? Primeiro foi, se calhar pela primeira vez, estão a abordar um tema com uma sabedoria em casa. Portanto, o livro tem a condição de criar esta ponte entre pais e filhos, entre professores e alunos. E depois este tema, é claro que eu posso ter passado a mensagem, se calhar de uma forma um bocadinho complexa, e ela não ter percebido. Mas a sensação que eu tenho aqui é que ela queria falar mais sobre o assunto. Então foi uma maneira dela abordar, eu não percebo muito bem, podes-me explicar? E ao fazer esta pergunta, dá espaço para a mãe falar sobre o assunto. E porquê que eu falo de ninfomaníacas? A saber falar dos limites, o que é saudável, o que é não é. É importante nós sabermos onde é que estão os limites. Então quando ela me pergunta, foi algo assim fantástico. Quando ela me manda este feedback, eu fiquei fascinada, porque quebrou-se ali uma barreira, quebrou-se ali aquele momento, se calhar aquele desafio que era falar sobre o assunto, por uma coisa tão simples, foi a leitura de um livro, ela pôde, se calhar, fazer uma pergunta à mãe, nunca esperava fazer, e falarem sobre os assuntos. Portanto, eu achei mesmo um testemunho incrível. E estamos quase a terminar também, portanto, não sei se vocês estão tristes, estão a gostar muito da apresentação, mas temos quase a terminar. E já estão meio ansiosos por saber, mas onde é que eu vou o livro? Onde é que eu posso adquirir o livro? Então, antes de mais, tenho aqui alguns exemplares hoje, em que vocês podem adquirir também, com autógrafo e tudo, portanto, devidamente assinado, mas também podem comprar nos sites da editora Modelo de Prata, que tem dado um apoio fantástico. É uma editora maravilhosa e realmente eu acho que este livro tem muita qualidade e vê-se pela capa e pelo cuidado que há em passar a mensagem através da capa. Podem comprar também na UC, quem está a fazer encomenda dos manuais escolares, não se esqueçam, porque a UC também, muitas das vezes, há muitos pais que fazem as encomendas dos manuais escolares através do site da UC, portanto podem adicionar o livro na FNAC e vos isto por experiência própria, porque foi à procura. É mais fácil encontrar um livro como Vânia Silva do que Educação Sexual. E acreditem que foi um momento um bocadinho emotivo de colocar o meu nome na FNAC e na Bertrand, porque eu primeiro coloquei Educação Sexual e foi difícil de encontrar, ok, deixa cá o nome da autora. E sei logo o primeiro livro que apareceu. Fiquei mesmo, uau, ok, isto é realmente um momento muito intenso, para mim foi um momento muito intenso. E pronto, e é onde vocês podem adquirir. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta que gostassem de colocar aqui. Eu estou mesmo prestes a terminar, mas queria saber se vocês, eu sei que não é fácil expor desta forma, mas alguma partilha que queiram fazer sobre este tema? Alguma questão que queiram fazer sobre este tema? Não, é um tema demasiado sensível para alguém se expor, certo? Não há ninguém, nenhuma dificuldade, está tudo super esclarecido. Super esclarecido, sim. Ok. Boa tarde a todos. Eu quero só mais dar um feedback, porque eu li o livro, tive o privilégio de se calhar ser das primeiras pessoas a ler, e quero só dizer um bocadinho que já foi dito, que está muito bem escrito. Fala sobre sexo, não só de contraceptivos e tudo mais, fala de sexo, o que é o sexo,
que é gostar ou não de sexo e até os limites que devemos ter. E tira se calhar algumas dúvidas, se calhar no meu caso com 30 e pouquinhos anos posso já não ter, mas se calhar com 14, 15, 16, alguns com 20 ainda tenho. E acho que é uma história muito gira e aconselho vocês a comprarem para encomendar, porque vale mesmo a pena, vale mesmo a pena e ganha o segundo. Ok. É só, obrigada. Obrigada, Andrea. Pois é, o segundo, porque a ideia do início é mesmo um bocadinho. Normalmente eu gosto de fazer isto nos meus livros, que é sempre com duplo significado. O início, por saber jovens, e como vocês já perceberam, não é só para jovens, é para os pais, é para os adultos, portanto não é só para os jovens, mas também o início, porque é suposto ser o início da trilogia. Tá bem? Portanto, a ideia é dar uma certa continuidade ao livro, mas ainda está no segredo deles, está bem? Portanto, obrigada por ficar nesse assunto, mas sim. Então, eu despeço-me com a citação em que eu abro no livro, que é de um médico que dedicou a sua vida e a sua carreira à sexualidade, e esta frase é de 1969. E eu fiquei fascinada, como é que em 1969 já alguém fala de uma coisa tão atual. E ele diz o seguinte, é do Dr. David Rubin, e que diz o seguinte: se as escolas perdessem menos tempo com a fisiologia da reprodução, com todos os belos esquemas de espermatozoides a nadar freneticamente, pelas quais ninguém se interessa, e gastassem mais tempo com a fisiologia do orgasmo, que interessa a toda a gente, este mundo poderia ser mais feliz. Obrigada pela vossa